O desfecho da invasão da Ucrânia pela Rússia está experimentando um compasso de espera desde ontem à noite, quando a Rússia disse ter aguardado a decisão do presidente da Ucrânia para fazer uma negociação em torno de uma saída honrosa tanto para ele como para a Rússia. Mas acabou não acontecendo. E o presidente desistiu daquela ideia de fazer o acordo com a Rússia. Agora vem a manchete aqui do Estadão dizer que a Rússia bombardeia Kiev, que é a capital, pela terceira noite, e a capital da Ucrânia resiste, que é algo também surpreendente. A gente precisa sempre recordar, não é, aqueles fatos históricos por exemplo, da resistência da Finlândia na época do Stalin, lá um pouco antes da Segunda Guerra, quando Stalin também bombardeou a Finlândia e a Finlândia resistiu bravamente, salvo engano, por quase 10 meses. Então diz aqui que em meio a alerta de bombardeios russos, grandes explosões são registradas perto de Kiev. Bom, aí você tem também a narrativa, não é? Isso facilitou a narrativa ocidental avançar bastante, inclusive anunciando mais sanções contra a Rússia, principalmente quanto àquela suspensão da Rússia ou de alguns bancos da Rússia daquele sistema SWIFT de comunicação entre os bancos. Agora, me chamou muito a atenção uma análise da ex-presidenta Dilma Rousseff, que numa entrevista hoje ao jornalista Leonardo Atushi, do site Brasil 247, disse que a origem dos fatos, não é, que resultaram na sua deposição em 2016 está imbricada ali com a mesma situação que aconteceu, por acaso, no ano 2014, quando o presidente constitucional também, Viktor Yanukovych, foi deposto, ali não por um golpe parlamentar, como aconteceu com a Dilma, mas com aquela violência toda da Revolução Colorida, chamada da Revolução da Praça de Maidan, que é a praça central da capital da Ucrânia, que é Kiev, e hoje está sob forte bombardeio. E a ex-presidenta acaba fazendo uma denúncia, inclusive contra o então presidente Barack Obama, que foi contemporâneo dela. O Barack Obama era presidente nos Estados Unidos e ela aqui no Brasil. Então o que ela diz? Ao falar sobre a guerra na Ucrânia, Dilma lembrou que o país do leste europeu foi vítima de um golpe de Estado liderado pelo governo de Barack Obama, num dos primeiros casos bem-sucedidos de guerra híbrida. Lamentavelmente, o mesmo processo de guerra híbrida aconteceu no Brasil, derrubando seu governo em 2016 e criando uma crise institucional sem precedentes no país. Dilma afirma que o golpe de Estado de 2014 na Ucrânia e a expansão da OTAN explicam a guerra. Segundo ela, a Rússia não encontrou outra forma de se fazer ouvir, mas agora seria o momento de voltar à mesa de negociações. A solução deve ser multilateral e a guerra não resolve este conflito, diz ela. A genialidade da diplomacia é fazer com que nenhum lado pareça perdedor.
essa é o ideal da Dilma, né? Saída ideal, mas a gente sabe que a Rússia realmente decidiu partir para a guerra ou para a invasão da Ucrânia e está lançando todas as suas fichas ali. Aqui a gente vai rodar parte da entrevista do Leonardo Atushi, editor do site 247, com a ex-presidenta Dilma Rousseff. E ali claramente já era guerra híbrida também. Eu me lembro de essas entidades como Transparência Internacional divulgando muito os supostos escândalos na Ucrânia e no Brasil ao mesmo tempo. Parecia que era uma campanha coordenada para derrubar tanto a Ucrânia como o Brasil. Então, o jornalista que lembra das denúncias de corrupção, né? De repente, aquelas denúncias extrapolam para a imprensa toda e a gente achava que era só um caso brasileiro, caso contra o governo Dilma, e acabou sendo depois contra o governo do Lula e, muito surpreendentemente, estava ocorrendo o mesmo com o presidente Yanukovych, que é aquele presidente que foi deposto, quando menos, por ser pró-russo e não pró-Ocidente, já que o Ocidente, como denuncia aqui a Dilma, estava por trás de todas essas manobras. E aí queria te perguntar como é que foi percebido pelo seu governo esse movimento de golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Você sabe que vamos dizer, a simultaneidade dos acontecimentos tolda um pouco a nossa visão, mas olhando daquele momento e de hoje, é perceptível claramente que fazem parte de uma mesma, sabe, as chamadas revoluções coloridas, que no caso específico, né, tanto da Ucrânia quanto da própria Turquia, tem componente. Aí ela fala também no golpe da Turquia que houve em 2016 contra o presidente Recep Erdogan. E o golpe foi revidado, inclusive militarmente, pelo presidente, que é muito forte, e acabou saindo ainda mais forte do episódio. Muito similares ao nosso, principalmente aqueles componentes de ligar denúncias de corrupção e, ao mesmo tempo, movimentações da extrema-direita ucraniana, que são partidos, inclusive, fascistas, grupelhos fascistas que vão, e hoje está claro que os Estados Unidos patrocinaram. Então ela dá razão, inclusive, ao Putin, né, que ao declarar a guerra à Ucrânia, ao governo de Ucrânia, acusou o governo de ser constituído de grupos fascistas e até de drogas, né, de comandantes da droga ali naquele país. E que são responsáveis pela queda do Yanukovych. Qual é o problema do Yanukovych? Por que fazem esses movimentos contra ele? Porque ele tinha a possibilidade de assinar 2 pactos, um com a União Europeia e outro com a Rússia. E ele ficou em dúvida. E nesse tempo que ele ficou em dúvida, como acham que ele vai assinar pró-Rússia, é que começam a solapá-lo. Então, eu acho que tem similaridades. Aliás, é do estudo das revoluções coloridas, principalmente a da Ucrânia, da Praça Maidan, que sai toda a teoria de guerra híbrida. A mais recente é com aquele teórico chamado Coríbico, que mostra o nível de interferência no processo de destituição do Yanukovych, o nível de interferência desses grupos locais, né, ultradireita, juntamente com a participação dos Estados Unidos, principalmente da NSA, a National Security Agency, que vai ser um complemento da CIA para desestabilização de governo. Aí ela acusa a NSA, né, essa agência dos Estados Unidos, que atua em conjunto com a CIA para desestabilizar os governos democráticos constituídos, não é,
através de eleições, mas que são mal vistos pelos Estados Unidos e pelo Ocidente quando proclamam políticas mais voltadas para o desenvolvimento interno e a inclusão social. Isso é possível se detectar. E você diria que, desculpa só interromper, que essa guerra híbrida, a revolução colorida na Ucrânia, é a origem da crise atual? Vamos dizer assim, o golpe de Estado na Ucrânia explica o que está acontecendo hoje? Eu acho que o golpe na Espanha, na Ucrânia, ele tem a sua origem tanto nessa questão interna, que é uma ruptura, uma grande ruptura institucional na Ucrânia. Uns chamavam, de queda de um ditador, e os outros chamavam pelo nome que devia ser chamado, que era golpe de Estado. Então tem esse componente, mas tem também o componente da OTAN vamos dizer assim, se dirigindo para leste. O fato da OTAN ampliar suas fronteiras para leste. Aí ela fala da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que enquanto se providenciava ali a queda daqueles governos pouco alinhados com o Washington, a OTAN se expandia, e se expandia de uma maneira brutal, inclusive, a ponto de fazer com que o Putin reagisse, porque o Putin parecia ali, a meu ver, esse é meu ponto de vista pessoal, o Putin chegou à conclusão de que se não reagisse, o próximo seria ele, ou o próximo seria a Rússia, porque a gente sabe muito bem da vontade que tem o Ocidente de desmembrar, de despedaçar a Rússia, como fez com a Iugoslávia, aquele país potente, todo-poderoso, socialista, que acabou virando 7 repúblicas menores. Foi considerado um grave equívoco pelo teórico da Guerra Fria. O mais importante funcionário do Departamento de Estado na questão da Guerra Fria chamou-se George Kennan. É dele o conhecido telegrama, aquele que mostra por que os Estados Unidos têm de montar uma contenção em um cerco da União Soviética. Esse senhor, chamado George Kennan, ele aponta a questão da ampliação dos limites da OTAN para leste como um grave equívoco. Ele diz o seguinte: a ampliação da OTAN será um erro fatal da política americana, o pior erro, desde o final da Guerra Fria. Por quê? Porque ela vai relançar uma atmosfera de Guerra Fria nas relações leste-oeste e orientar a política externa russa numa direção que não corresponde verdadeiramente a nossos desejos. Ou seja, ele assinalava essa questão que eu estou dizendo, que a ampliação da OTAN para leste, ela é gravíssima. Tanto é assim, qual é a proposta russa atualmente? Qual foi a proposta russa apresentada? A proposta russa é muito clara. Primeiro, ela quer o congelamento oficial da ampliação da OTAN para leste, que é a retirada das tropas ocidentais dos países da Europa Oriental, e que é o repatriamento das armas nucleares americanas implantadas na Europa. Essas são os três pedidos que a Rússia reitera sistematicamente desde 99, 98, 99.